Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas e vamos tratar hoje de 3 assuntos. Um é a farmacodinâmica e farmacocinética e depois vamos falar um pouquinho a respeito das vias de administração. O conteúdo de hoje se encontra no livro, porém, irei mandar o conteúdo junto, o PowerPoint junto com a aula gravada, para que vocês tenham a aula. Caso alguém tenha dificuldade de encontrar a matéria no livro, ele está bem no começo da página, né, onde tem as principais vias de administração. Então, o que vem a ser, né, farmacodinâmica? Farmacodinâmica nada mais é do que a droga, né? É a ação da droga sobre o organismo. Então, é o que a droga vai fazer no organismo após a sua ingesta. Então, a droga no organismo, ela vai ter algumas interações. Primeiro, ela vai ter um princípio que a gente chama de princípios farmacodinâmicos, que vem a ser a ação da droga sobre o corpo, os princípios farmocinéticos e a ação do corpo sobre a droga. Então, é o que a droga vai fazer no nosso organismo. Isso, a ação medicamentosa, quanto relacionada à dor, a ação de interações medicamentosas, interagir com outros produtos, né, ou até com o nosso próprio organismo. E para isso, a gente vai ter 4 finalidades, na verdade, mais básicas, que é a absorção, a distribuição, a biotransformação e depois a eliminação dessa droga, que vai ser a excreção. A farmacodinâmica, ela vai estudar os mecanismos relacionados à droga, o que essa droga produz, o seu efeito bioquímico e fisiológico no nosso organismo. Além disso, ela vai investigar os locais de ação da droga, o mecanismo de ação, a concentração da droga, né, que isso é a dose que é feita, o efeito e as variações dessa resposta que a droga dá no nosso organismo. Então, a farmacodinâmica, o mecanismo da droga, ela pode causar uma alteração celular quando você faz uma quimioterapia, que ela não age só no local onde está o tumor, ela vai agir em todo o organismo, né, do paciente, e com isso ela vai causar um efeito. No caso dos medicamentos do câncer, é uma alteração na célula boa, que aí a pessoa vai ter uma baixa de plaqueta, ela vai ter uma alteração como queda de cabelo, né, lesões na pele, entre outras coisas. Depois, como essas drogas vão agir? A droga, como eu já falei em sala de aula, ela não cria nenhuma função nova, né? Tudo que a droga causa no nosso organismo está já descrito nela. Então, o órgão ou o sistema onde a droga atua, né, todas as interações, já está descrito na droga. As drogas, ela não têm a capacidade de modificar funções já pré-existentes. Então, tudo que ela vai causar já tem sua, digamos assim, o medicamento, então já tem ali, a hora que a sua formulação é feita, já tem os possíveis efeitos colaterais que a droga vai dar. Então, se você toma lá um medicamento para alergia, esse medicamento ele vai dar sono. Se você toma um medicamento, às vezes, para antibiótico, ele pode mexer na sua parte gastrointestinal, então você tem náuseas e vômitos. Se você toma um medicamento, né, como o Decadron, ele pode te dar coceira. Então, isso já está descrito, essas alterações, já na formulação da droga. Então, algumas ações que a gente vai ter na droga, ela pode causar uma estimulação, como as drogas que são estimulantes, pode causar uma depressão, pode fazer também uma reposição, né, como reposições hormonais, e ela, né, no caso, quando você toma um remédio, você tem uma infecção, como os anti-inflamatórios, os analgésicos, os antibióticos e tudo mais. A estimulação da droga, ela pode fazer ter um aumento naquela célula-alvo. Então, às vezes você toma um medicamento, o medicamento ele age naquele organismo fazendo um aumento, digamos, da frequência respiratória,
ou aumenta a frequência cardíaca, ou aumenta, né, tipo a glicose no sangue. Então ela vai fazer uma estimulação que ela pode ser tanto no sistema nervoso periférico, tanto no sistema nervoso central. E ela vai fazer uma estimulação de acetilcolina ou de noradrenalina, dando estimulações para o corpo do indivíduo. Depressão, ela pode diminuir a atividade da célula. No caso, quando você toma um medicamento, que é, no caso aqui eu coloquei o alodipino, que ele vai inibir a contração do músculo liso e com isso ele vai diminuir a pressão arterial do paciente, porque diminui os canais de cálcio, né? O medicamento como loraperimida, ele vai diminuir o peristaltismo, então vai diminuir a diarreia do paciente. Então a droga, ela vai agir diminuindo uma atividade. Então você está lá com uma diarreia, né? E você toma um medicamento, ele vai cortar a diarreia. Como que é feito isso? Ele vai causar um efeito que é uma depressão, né, do peristaltismo que está muito aumentado, com isso diminuir a sua diarreia. Se você estiver muito constipado, não consegue evacuar, você toma um medicamento como o Dulcolax, o Bisocodil, ele vai aumentar o peristaltismo para poder você eliminar as fezes. E assim, todo o medicamento ele tem algum efeito e alguns têm esses efeitos depressivos. Reposição é quando você toma um medicamento para fazer uma reposição de algum nutriente que está em falta no seu corpo. Então, digamos, você tem uma carência de vitamina. Então, você toma um medicamento, um polivitamínico, que vai repor aquela vitamina. Às vezes, uma vitamina D. Ou a mulher, quando ela chega na menopausa, ou o homem na andropausa, ele vai fazer uso de hormônio para ajudar a repor, né, o que está em falta no seu organismo, tá? Toma terapia hormonal para pós-menopausa, vitamina C, vitamina D, fazendo assim as suas reposições. Anti-infecção é quando você toma um medicamento que ele vai agir neutralizando um patógeno no seu corpo. Então, o mebendazol é o medicamento que vai tratar a ascaridíase, que são as vermes. O amoxicilina vai tratar as infecções de vias aéreas, né, superiores. E aí, o que interfere a ação desse medicamento no nosso corpo? Vai interferir devido a algumas coisas, né? A raça, né? Que raça que essa pessoa é, se ela é loira, se ela é de raça parda, se ela é morena, se ela é negra, o sexo, se é menino ou se é menina, superfície corpórea, então a pessoa que é muito magra, a pessoa que é muito, né, tem mais gorda, né, que é obesa, a farmacocinética, que é o movimento que o fármaco faz no seu organismo, o estado patológico, né, a doença que a pessoa tem, a adesão ao tratamento, o quanto que essa pessoa vai fazer o seu tratamento corretamente, a idade, pessoa mais jovem, pessoa mais velha, o peso, né, uma pessoa que é obesa, uma pessoa que é muito caquética, gravidez, o estado nutricional, que é desnutrido, ou quem não é subnutrido, né, e o cronofarmacologia, tá? Então, tudo isso pode causar interferência do medicamento no nosso corpo. Então, é claro e evidente que quando você vai medicar uma criança, não pode ser a mesma dose que é para um adulto ou para o paciente da pediatria. Então, os neonatos vai ter uma dosagem, os pediátricos outra dosagem. O adulto jovem, né, a criança na fase da adolescência, uma outra dosagem. Então, não vai ser a mesma dosagem que eu dou para uma criança de 15 anos, eu não vou dar a mesma dosagem para uma criança de 7, para uma criança de 5, por conta da sua idade, do seu peso, né, do seu biotipo e assim por diante. Depois a ação, né? A droga vai ter uma ação no nosso organismo, ela vai agir num sítio específico, né? Alterando alguns efeitos enzimáticos. E aí a consequência disso pode causar uma interação no nosso corpo, tá? E essa interação pode ser maléfica ou benéfica. Exemplo, o alodipino ele vai causar uma alteração, qualquer alteração. Ele é um antihipertensivo, então ele vai diminuir a pressão. Qual que é a ação dele? Ele vai bloquear a entrada do canal de cálcio no músculo liso e isso diminui a pressão. Qual que é o efeito? Impedir que esse cálcio
passe para a fibra muscular e, consequentemente, essa pessoa terá a diminuição da pressão. Então, quando você toma um medicamento, qualquer tipo, ele vai ter sempre uma ação e um efeito. A ação vai ser bloquear o que está causando aquela alteração e o efeito, a diminuição do estímulo que aquilo está causando no seu corpo. E o alvo, né, da droga vai ser sempre um receptor, um canais iônico ou uma enzima. Então, sempre ela vai agir diminuindo, alterando algum mecanismo no nosso corpo. E pode ser uma enzima que está estimulando, né? Pode ser um canais de cálcio, no caso do paciente hipertenso, pode ser um receptor farmacológico, no caso dos pacientes que tomam medicamento como o Bupaxo, né, que ele tem a diminuição da dopamina, que é um receptor. Então, o Prolopa, ele vai agir, ter uma ação lá no receptor dopaminérgico que vai diminuir os tremores, tá? Então, as medicações, ela tem sempre um alvo a ser, para agir, né? Ela vai agir sempre num alvo direcionado. E aí ela vai agir canais de cálcio, nas enzimas, nas moléculas transportadoras e nos receptores. Então, a maioria das drogas utilizada na fase terapêutica, ela é experimental. Às vezes você não sabe qual que é o efeito, onde que essa droga vai agir. Só depois de um tempo que as pessoas vão descobrindo, olha, eu tomei tal medicamento e eu me sinto de tal forma. Quando vai fazer uma pesquisa daquele medicamento, descobre-se que esse medicamento causa aquela alteração que ainda ninguém teve, mas o medicamento causa isso. A função das enzimas vai ser sempre alterar, né, o nosso organismo, né? Então você tem um fármaco, mais uma enzima, e ela vai ter uma alteração, né, conformacional. Então, em decorrência da ativação ou inativação de algumas enzimas. E aqui eu coloquei um exemplo do captopril. Então, o captopril, ele é um medicamento que ele é um IECA, que a gente chama, né? Ele tem umas enzimas e quando você toma o captopril, ele vai fazer alguma alteração, né? Então, antes dele fazer o efeito, que é diminuir a pressão, ele vai liberar, né? E além de liberar, ele vai liberar enzimas que vai inibir a ação, né, do angiotensino, né, fazendo as suas conversões e com isso diminuir a pressão. Então, todo medicamento que você faz uso, ele sempre vai ter uma alteração no fator enzimático, tá? Então, isso daqui do angiotensino, você toma o medicamento, ele vai lá no fígado, ele libera uma enzima, tá? Depois que ele libera essa enzima, ela libera uma outra enzima que vai converter a enzima que foi liberada antes, né, do efeito que você tomou o medicamento para poder baixar a pressão. Então, você tomou lá o captopril. Ele vai libera essa enzima aqui chamada ECA, tá? Que é uma enzima conversora de angiotensina. O angiotensina, ele é um hormônio, tá? Esse hormônio libera uma outra enzima, que é uma angiotensina 2, tá? E esse angiotensina 2 faz o que no corpo do paciente hipertenso? Ele faz uma vasoconstrição e essa vasoconstrição, ela vai fazer a diminuição da pressão arterial. Como que faz isso? Ela vai liberar para o paciente estímulo para ele tomar água, né? Ele vai tomar mais água. Com isso, essa água vai passar pelos túbulos renal e aí do túbulo renal esse paciente acaba diminuindo a pressão, tá? Isso é a título de curiosidade, porque eu não cobro essas convenções. É só para vocês entenderem que todo medicamento que você toma coisa, e todo mundo conhece alguém que toma o captopril, e fala assim, o captopril serve para quê? Para diminuir a pressão. Mas o efeito que ele faz para diminuir a pressão é liberando enzimas, né, e convertendo enzimas para que esse mecanismo de diminuição da pressão aconteça.